Ok, olá, eu sou a Margarida, eu sou daqui da Madeira, tenho 20 anos e sou estudante de Comunicação, Cultura e Organizações aqui na Universidade da Madeira. Obrigado, Margarida, pelo seu tempo aqui para o nosso projeto MEM News. Já nos falou um pouco sobre si. Pode-nos falar como é que foi o seu contexto familiar, como cresceu, a sua relação com a comunicação e com os órgãos de comunicação social? Eu sinto que cresci sempre, de certa forma, à volta dos meios de comunicação e das notícias, até porque os meus pais sempre tiveram esse hábito. Por exemplo, às vezes estávamos a jantar e as notícias estavam ligadas. Na televisão? Sim, Não na na televisão. rádio? Sim, não na rádio. Às vezes na rádio, mais no carro, ou se dirigir para o trabalho ou para a minha escola. E aí ouve música, mas quando surgem os boletins noticiosos não os ignora e ouve-os na rádio? Assim, os meus pais normalmente sim ouvem. Logo por extensão a Margarida quando era mais nova? Sim, quando eu era mais nova, mas agora quando eu me dirijo, ou sou eu que me dirijo, ponho música. Pois. Pronto. Exato. Então, depreendo que sempre esteve rodeada de notícias, sobretudo da televisão, à hora de jantar, era onde consumiam. Havia o hábito de ler revistas ou jornais lá em casa? É assim, eu lembro-me dos meus pais, por exemplo, irem ao café e pedirem sempre o jornal, mas claro, como eu era pequena, também não ligava muito, não Claro. pegava. E o jornal, lembras-te qual era o que eles pediam e consumiam? Normalmente, acho que era Diário de Notícias. Aqui da Madeira, não é? Sim, sim. O regional. Sentiu que havia mais presença de meios de comunicação regionais do que nacionais na sua infância? É assim, em relação ao jornal, era mais regional, mas na televisão nós normalmente vemos sempre SIC ou TVI, normalmente é nacional. Canais nacionais. Sim. Não tem tanto hábito de ver RTP Madeira, então? Sim, sim. não temos. E algum motivo para verem os nacionais e não verem tanto os regionais? Acho que é pela dimensão de informação que temos lá. Temos muito mais informação do que na RTP. E às vezes na RTP tem. Pronto, não busca tantas notícias, é mais alguns programas. Na RTP Madeira que se Sim, refere. sim, na RTP. Sente que há falta de notícias na RTP Madeira? Talvez, porque normalmente quando eu ligo mais depressa, eu ligo a SIC e vejo as notícias, do que a RTP, às vezes está a dar um programa ou entrevistas. Pronto, não estou a dizer que não é importante, mas sim. Então, nesse ambiente, talvez comentassem notícias entre si. Lembra-se que notícias apareciam mais? Se eram de economia, política, mundo? Eu normalmente é quase sempre política. Lembro-me bastante também de, pronto, as tragédias têm sempre um ênfase bastante grande nas notícias e são comentadas a toda a hora. Também em casa. Sim. E acabava por, quando era mais nova, de dar conta dessas notícias através dos comentários que eram feitos lá em casa. Sim, sim. Relativamente a elas. E houve particularmente algum acontecimento que tenha marcado a infância ou a sua relação com os meios de comunicação? É assim, não tanto, isto não foi tanto através das notícias nem dos meios de comunicação, mas através da minha família, dos meus pais. Eu lembro-me bastante de eles falarem do 11 de Fevereiro e do 11 de Setembro. 11 de Setembro. Para aqueles que nos estão a escutar que não sabem o que é o 11 de Fevereiro... Não é o 11 de Fevereiro. Já não lembro qual é, mas foi aquela tragédia aqui na Madeira. Foi umas inundações Sim, muito grandes que aconteceram no início do século XXI, aqui na Madeira, e portanto que teve um grande impacto regional e levou a muitas obras que foram realizadas entretanto. Esse foi o acontecimento que mais marcou? Sim, eu lembro-me bastante dos meus pais falarem disso, principalmente na altura do inverno, que muitas vezes dava nas notícias a relembrar, não é? Sim. E revistas e jornais na sua casa não tanto, era mais no café que os seus pais consumiam? Sim, sim. No caso, a Margarida nunca teve vontade de subscrever, comprar um jornal ou uma revista e levar para casa? Agora, mais recentemente? Não tenho esse hábito, até porque agora nos cafés já não se vê tanto. Sim. Há muitos cafés que eu lembro-me de ir antes com os meus pais, acho que já nem sequer têm jornais, então agora não tenho esse hábito. Acha que não criei esse hábito. o hábito de comprar jornais ou revistas
ou a falta dele pode estar relacionado com um número reduzido de quiosques onde adquirir esses jornais e revistas aqui na Madeira? Sim, mas também devido ao telemóvel e aos novos meios de comunicação, às redes sociais, eu acho que, pronto, isso levou à sua decadência, por assim dizer. Houve algum momento que a fez interessar-se por um curso de comunicação ou que a fez interessar-se mais pelas notícias e a comunicação social em geral? Para além das inundações que ocorreram na Madeira? É assim, eu sempre achei, eu não vim para a comunicação devido ao jornalismo, não fui tanto para seguir essa área, mas sim, sempre achei interessante como devemos talvez comunicar da melhor maneira e pronto, sempre tive curiosidade também, sempre admirei, para assim dizer, os jornalistas. Não é porque eu não quero seguir que não admiro. Naturalmente. E qual foi o primeiro meio de comunicação que se lembra de consumir? Aposto que foi online, pelo que já nos disse, mas lembra-se particularmente de algum meio de comunicação? RTP Notícias, Diário Notícias da Madeira, RTP Madeira, SIC Notícias, enfim. Acho que foi SIC Notícias, provavelmente. E foi sim. essa por algum motivo em particular? Eu acho porque é, por assim dizer, das mais conhecidas, é a que aparece mais, por assim dizer. Aparece no seu telemóvel? Sim, aparece. Por exemplo, às vezes eu estou em uma rede social e aparece sempre notícias e normalmente é sempre SIC Notícias. Então, tendo a consumir notícias pelas redes sociais, Sim. diria que esse é o meio de comunicação mais utilizado hoje em dia? Para si? É assim, sim, por mim sim, é pelas redes sociais, com certeza. Normalmente, às vezes eu tento seguir páginas para quando eu estiver lá ir-me aparecendo e estando Segue a par. então páginas de meios de comunicação? Sim. Como por exemplo? Jornal da Madeira, SIC Notícias, Diário Notícias. Esses três costuma receber o feed deles. E quando recebe esse feed, costuma clicar nas notícias para ver o seu desenvolvimento ou fica só pela leitura do feed? Normalmente sim, fica só pela leitura e vejo mais ou menos o que aconteceu. Às vezes tento, se achar que está incompleto, tento ver qual foi o desfecho, mas normalmente sim. E isso tem a ver com falta de tempo, falta de interesse na notícia? O que é que faz a que não clique e veja a notícia completa? Às vezes depende da notícia também, mas às vezes a falta de interesse, às vezes a falta de tempo. Sim, ambas. Então, depende da notícia. Claro. Por exemplo, a notícia de futebol já não me dá tanto interesse. Já não lhe interessa tanto. Sim. Qual é que diria que são os temas que mais lhe interessam atualmente seguir no jornalismo? Muitas vezes, isto pronto, a tragédia, nós ficamos sempre um pouco chocados, então procuramos saber se esta pessoa está bem, se aconteceu alguma coisa pior. Normalmente sim, a tragédia, às vezes a política também, mas mais frequentemente a tragédia. Sim. Vida de sociedade, isso também gosta de seguir. A vida social. Sim, sim. Também há uma secção de vida social, questões de sociedade, isso sim. Também segue. Às vezes, não, talvez não tanto. Okay. Então não segue nenhuma revista online? Revista não. E rádio? Já nos disse que costuma ouvir no carro, mas que não consome notícias no rádio. Sim. Sim. Não é, eu nunca tive esse hábito e às vezes na rádio eu perco mais o interesse facilmente, por isso sim, não me cativa tanto. Então depreende também que o podcast não seja uma opção para si, podcasts de informação também não sei. Não, exato. Podcast não. Há algum meio de comunicação que goste mais, particularmente desses que nos referiu? Dentro das redes sociais? Sim, daqueles que segue. Por exemplo, normalmente a rede social que eu uso mais é o Instagram e é de lá que sigo estas páginas e vai-me aparecendo. E só segue o Instagram, segue esses meios de comunicação apenas pelo Instagram? Sim. Não costuma receber newsletters de informação no e-mail desses meios? Não. Nunca sentiu essa necessidade? Não. Muito bem.
E como é que está agora o consumo de telejornais? Ainda tem tempo a ver? Ainda se mantém com a sua família? Ou mudou? É assim, durante o período de aulas eu não vejo tanto, porque de momento, durante a semana eu fico aqui no Funchal e não tenho acesso a uma televisão, mas durante o fim de semana já estou com os meus pais, então já tenho tendência para ver mais. Isso pode ser interessante. É estudante universitária, suponho que viva numa residência, e aí não tem acesso à televisão nem à rádio, portanto também Sim. por isso consome mais internet. Sim. Tem a ver com estas circunstâncias da sua vida. Sim, exatamente. Por exemplo, na minha residência universitária nós não temos televisão, então, pronto, não temos tanto acesso Pois. como tenho em casa, por exemplo. Muito bem. E relativamente ao que me estava a contar, houve um meio de comunicação que a tenha marcado, já sabemos que usa muito a internet, mas se tivesse que escolher algum meio de comunicação, haverá um que tenha preferência para consumir notícias? Tirando a internet, acha que haverá algum outro mais direcionado para transmitir notícias? Ou acha que a internet é o mais indicado? Talvez a televisão, através da televisão. Acho que, pelo menos para mim, é dos que eu gosto mais, é do mais indicado e acho que é o que traz também mais veracidade e conseguimos analisar, para além de ler, podermos ler, também conseguimos ver. Uhum. E acho que é um ponto importante e também deixa-nos mais presos, de certa forma, à notícia. Se vivesse em sua casa, fora da residência, acha que consumiria mais televisão? Sim, acredito que sim, porque eu também já vivi, pronto, numa casa. Naturalmente, com a sua família, sim. Não, sozinha. 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 E quando eu cozinhava, normalmente ligava a televisão e punha notícias. E aí já consumia Sim. mais televisão, mesmo que não estando a ver e ouvindo Sim, os canais de notícias? sim. Normalmente SIC, TV, é sempre os mesmos, os que estou habituada. Ok, mas os generalistas ou os específicos de informação? Generalistas. Ok, muito bem. As notícias que consome, que tende a ler, influenciam a sua compreensão dos acontecimentos ou acha que são só notas de rodapé da vida e que não têm muito a ver consigo? Já pode repetir? Sim, se as notícias que consome habitualmente são importantes para si, se sente que mudaram alguma coisa em si, a sua compreensão da vida, dos acontecimentos, ou se são apenas descrições e que não se identifica muito e que não se relaciona muito, não dá muita importância. Como é que se posiciona assim numa escala de total identificação com não identificação? É assim, eu, claro que ao ver as notícias acabo-me sempre por identificar, nem que seja um pouco, com as notícias que leio, até, por exemplo, uma notícia política. Sou uma cidadã portuguesa, então, claro que me identifico e tenho interesse em saber. Uhum. Por exemplo, quando é já um assunto assim mais trágico, de certa forma também identifico-me porque penso, ok, tenho que ter isto em mente, tudo pode acontecer, não é? Vamos lá acordar para a vida. Sim. E pronto. Sente que agora tem mais interesse nas notícias, devido à sua fase de estudante universitário, que daqui a uns anos vai entrar no mercado de trabalho? Sim, tenho interesse, mas ao mesmo tempo não consigo ver tanto, porque sinto que estou mais ocupada. Uhum. Mas, sim, de certa forma acho que estou com mais interesse. Uhum. Ligeiro, talvez. E as notícias, considera que são importantes e mesmo sendo importantes para o caso da Margarida, para si, são importantes no sentido que se não tivesse notícias sentiria uma falta? Sim, e claro, eu acho que as notícias são importantes para todas as pessoas. Acho que também temos a oportunidade de saber o que está acontecendo no nosso país e devemos aproveitá-lo. Mas às vezes, por exemplo, eu conheço pessoas que já não gostam tanto de ver notícias porque, como aparece muitas cenas trágicas, estão a deixar um pouco de lado porque deixa-as nervosas
Então... Pessoas próximas, como familiares e amigos? Sim. E no caso da Margarida, também sente isso ou não há afeto? Sim, às vezes afeta. Às vezes sinto... Eu vejo aquilo e eu, ai não, já não... É melhor passar isto para o lado, já estou a ficar assim, pronto. Sensibilizada, não é? Sim, exatamente. Isso acha que faz consumir menos notícias? No meu caso, não. Mas isso aqui em outros casos afeta, sim. E Portanto, deixa... É como se perdesse um bocadinho a vontade de ver. Sim. Falou-me nas redes sociais, no Instagram. Costuma partilhar notícias por pessoas que desconhece no Instagram? Ou partilha só notícias dos amigos? Ou de fontes confiáveis? Repara nas fontes? Como é que é a sua experiência com as notícias das redes sociais? Normalmente através de fontes. Sim, nos posts podem Sim. vir pessoas em nome individual, podem vir sites desconhecidos. Se repara na origem desses conteúdos noticiosos, se tende a privilegiar os meios de comunicação que conhece ou não? Sim, normalmente eu reparo sempre na fonte em que vem a notícia.